Já quero convidar aqui o nosso especialista de hoje, vai conversar com a gente, o doutor Gustavo Cabral. Ele é imunologista. Tudo bom, doutor Gustavo? Seja bem-vindo aqui ao Viver é Melhor. Prazerzão, obrigado pelo convite. Fique à vontade para conversar com a gente hoje. O doutor Gustavo é pesquisador na área de desenvolvimento de vacinas do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. E aí a gente vê toda essa construção, doutor, e acho que essa é uma boa questão, né? O Brasil é um país que pesquisa muito vacina, né? É importante a gente entender que os profissionais que falam, que tratam do tema no nosso país, são por vezes referências e trabalham de forma muito séria com esse assunto. Você falou sobre a saúde coletiva. E aí você chamou essa questão da importância da saúde não é só individual, é coletiva. Uhum. E das grandes direções nossas, assim, pesquisadores, com vacina, como você falou, nós somos referência em vacinação no mundo, sabe? Sim. E uma das grandes questões assim, relacionado é de que a vacina é uma expressão pacto coletivo. Não é só individual. Individualmente, claro que sim. Mas se hoje nós temos estabilidade social, a gente deve à vacinação. Porque a vacinação, como falamos, é uma proteção coletiva. A gente não está protegendo só a mim, eu estou protegendo de um vírus, por exemplo, uma bactéria passar por mim e ir para outro. Porque é assim que acontece. Quando a gente se vacina, a gente impede essa circulação. Então, além de nos proteger, a gente protege outro. E como você falou, muitos brasileiros e brasileiras, sabe, institutos de pesquisa de referência, Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Butantan, várias universidades. A gente sai daqui para ajudar no exterior. Eu estudei aqui na USP, depois fui para Oxford, Inglaterra, depois fui para a Suíça, retornando, sempre estudando com vacinas. Então a gente no mundo a gente é referência nessa área. E por que a gente fala isso, gente? Porque a gente sabe que é importante a gente ter esse bom orgulho do nosso país, né, nesse esforço tão necessário no cuidado à saúde e também para mostrar, né, a seriedade com que o tema é tratado. Né, quando a gente fala assim, a vacina funciona, né, ela é eficiente, ela precisa ser tomada, a gente não está falando de achismo. Eu acho que dá certo. Tem muita pesquisa por trás de tudo isso, né, tem muita validação, provando que essa vacina é segura, para que ela chegue à população e possa trazer aí os benefícios que ela apresenta. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a vacinação infantil, doutor, e o Programa Nacional de Imunização recomenda que essa vacinação comece desde muito cedo. Eu queria falar sobre essas primeiras vacinas, que são muitas vezes dadas até num contexto ainda pós-nascimento e tudo mais. Qual que é a importância e quais são essas vacinas? Então, olha, quando a gente fala sobre imunização infantil, a gente começa a preparar o corpo da garotada. Tá? Porque a gente imagina, vamos lá para a natureza, para a vida. As crianças nascem, só que ela não foi exposta a nada. Sim. Então, o que é que ela traz de imunidade? Além da imunidade natural, ela traz o que as mães passam. Passa pela placenta, passa anticorpos. Então, já tem imunidade, entre aspas, prévia. A gente fala, opa, a vacinação das mães também já passa para os filhos. Começa a amamentar, já passa um tipo de anticorpo também, que é o melhor contra doenças respiratórias. Só que aquilo não é duradouro. Então a gente tem que vacinar logo no início para começar a gerar uma maturação do sistema imunológico, que basicamente essa é a ideia da vacina. A vacina não te protege, entre aspas, ela te prepara para você se proteger. Certo. Então é assim que funciona. Então, geralmente tem um calendário, como você falou, o Programa Nacional de Imunização, que, olha, muda de um ano para o outro, porque está sempre oferecendo vacinas novas, tá? Então, assim que nasce, você está ali no posto, naquele local, você já vai buscar a lista. Tem uma lista enorme. Que vai te formar vacina em tal período, em tal período, em tal período. Imunize. Vacine. Porque você vai estar preparando o seu filho para se proteger. Chegou no mundo real, a coisa é diferente. Quando está ali protegido, na barriga é outra tudo coisa. Funcionando na maioria das vezes. O mundo real, aí você já vai estar expondo sua criança, você já vai estar... A gente vai estar se expondo, por isso que muitas vezes a gente tem que estar se atualizando, a gente está tomando vacinação, o organismo muda. Então, essa lista que for oferecida, porque às vezes a gente fala, olha, tome vacina contra XYZ. Aí eu falo, olha, busque a lista, porque a gente sempre vai esquecer de citar alguma vacina, e isso não quer dizer que não precisa ser tomado. Todas são importantes. Todas. E aí, doutor, eu queria entender, porque assim, a gente vai começar a falar de algumas coisas, até que a gente vai ouvindo, ouve um vizinho, um amigo do amigo falando. Qualquer coisa, pergunta.
por exemplo, a vacina, ela é um pouquinho da doença que a gente coloca no corpo da pessoa. Isso não é perigoso, doutor? Boa pergunta. Se você pergunta, olha, mas às vezes você quer causar doença e tal. Não, evolutivamente, assim, falando do processo de produção de vacinas, a gente tinha uma estratégia muito bacana que deu certo no início, que era enfraquecer um vírus, por exemplo, uma bactéria, para levar para o nosso corpo. Se ele está frágil, o nosso sistema imunológico vai matar rapidamente, tá? E ali vai gerar uma proteção. Só que, às vezes, oscila o sistema imunológico de uma pessoa para outra. Embora essas vacinas sejam muito úteis, chamada vacina atenuada, aí falou, olha, mas para ter mais segurança, vamos matar o vírus ou matar a bactéria. E aí funciona também. Só que ela às vezes não é tão boa quanto a anterior, tá? Porque a outra tem toda a estrutura, a forma é muito importante. E aí surgem as novas tecnologias, que muitas vezes a gente só coloca só um pedacinho do vírus ou um pedacinho da bactéria. Porque precisa ter alguma coisa para reconhecer, a gente tem que provocar o sistema imunológico. Tem que avisar o corpo, assim, ó, isso aqui é doença, pode e causar se ela parecer doença. mais forte, Exato. você tem que combater, é isso. Basicamente é isso, Faz a gente como vai lá e alerta. provoca. São várias estratégias. Algumas, olha, mata o vírus, mata a bactéria, coloca aqui e pronto, a gente vai preparar o corpo. Outras não funcionam, basta às vezes a gente pegar imagine um corpo, só um braço. Que chega ali, quando a gente provoca, quando o vírus chegar completo, ele vai lá algemado, não consegue fazer nada. Então, basicamente, é montar essas estratégias. E por isso as várias tecnologias. Mas não tem problema, não. É seguro. Sim. Perfeito. Doutor, a gente fala sobre imunização, sobre sistema imunológico, aí pode ter gente que pensa assim, deixa a criança brincar, não precisa vacinar, que aí a vida vai seguir seu rumo. Ela vai ganhar imunidade, vai conviver com outras crianças. Isso é verdade? Ou isso pode até trazer impactos e perigos? Uma criança, por exemplo, não vacinada, convivendo com outras que podem estar vacinadas. Isso é verdade para uma pequena parte. O problema é que a outra parte pode perder a vida. Então, se você falar, olha, a maioria da população que tem contato com determinado vírus ou bactéria ou algum agente infeccioso, pronto, ele vai, por si só, ele vai dar conta, vai eliminar. O problema... Não dá para saber muito quem é exatamente que às vezes 10%, 20% ou até 3, 5% é muita gente. Então, não vale a pena arriscar. Entende? Muitas vezes fala, mas a maioria da população se protege por si só. E a outra parte? A gente está falando de uma população, por exemplo, de 200 milhões de habitantes. 10% dos 200 milhões são 20 milhões. Você vai expor essas pessoas? E aí fala, olha, mas gera uma proteção, uma vacina que gera uma proteção de 90%. Quando soma com proteção natural, a gente consegue eliminar as mortes. Então, assim, ela é verdade em parte, mas não vale a pena arriscar. Sabe uma prova perfeita disso? Imagine, historicamente falando, o início do século XX, no século passado, é muito próximo, né? Paralelo ao desenvolvimento da vacina, imagine, eu tenho 40 anos. No início do século XX eu seria um velho, porque a expectativa de vida era de 30 e poucos anos. A vacinação foi gerando proteção, salvando crianças, salvando vidas, crianças, sabe, adultos, idosos. Possibilitando uma vida mais longa a gente consegue, a gente mais do que dobrou. Porque a gente não perde tantas crianças quando nascem, ou quando vão crescendo. A própria mortalidade infantil, durante muitos anos na história, não só do Brasil, né, do mundo como um todo, era normalizada, inclusive, né? Tamanho o entendimento de que era uma fase que realmente aconteciam muitas questões, muitas doenças que poderiam matar as crianças. Porque assim, realmente a gente procura vacinar no início, porque aqueles primeiros anos, para quem é pai, mãe, sempre sabe que é o período das viroses, sabe? Então assim, ali a gente procura ter um cuidado maior, porque a gente precisa maturar o sistema imunológico. A gente precisa ter esse cuidado. A questão que normalizar a morte, eu acho que é um ato desumano. Essa é a grande questão. A gente não pode normalizar de jeito algum. A gente precisa pensar que, olha, nós temos uma arma, a melhor ferramenta contra qualquer doença infecto-contagiosa, que é a vacina.
Então a gente não pode normalizar, a gente não pode achar normal que uma criança, olha, nasceram 10 crianças, morreram 2. Claro. É muita coisa. A gente tem que Ideal é manter morrer as 10. nenhuma, né? Exatamente. E a gente consegue isso por causa da vacinação. Claro. Porque como é que a gente pode imaginar que a gente vai trazer crianças ao mundo sem ir lá e simplesmente fazer uma coisa? Provocar o sistema imunológico. Quando a gente provoca ele gera uma coisa que é de extrema importância. Memória. Quando gera memória, gera proteção. Falando em memória, né, gente? É só a gente olhar para a história do nosso país, da nossa civilização, que a gente vai entender, né, o quão importantes são as vacinas. A gente já teve épocas, né, na história do nosso país, inclusive revoltas, né, por conta da vacina e o entendimento posterior, tamanho, né, a gravidade das doenças, das epidemias, enfim, que essa era uma solução não só necessária, como imprescindível para a proteção das comunidades. E a gente fala sobre morte, doutor, mas existe uma série de doenças que não são necessariamente fatais, mas que também trazem grandes impactos no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento da pessoa, que podem ser prevenidas também com a vacinação, não é? Exato. Você citou, por exemplo, olha, a revolta da vacina e tal. Já pensou se a gente voltasse àquele período em que febre amarela acontecia naturalmente? Que nós tivéssemos tantos surtos? Mas se a gente não tem surtos constantemente, olha, a humanidade parou por causa da Covid-19. Porque as pessoas falam, ó, Covid-19 mata. Eu falei, mesmo que quando não mata, deixa muitas sequelas. Sim, tem gente até hoje enfrentando uma série de questões. Exatamente. Né? Quantas crianças, quantas pessoas tiveram paralisia infantil? Sim. Na minha infância, eu estou com quase 40. Na minha infância, a gente ouvia falar sobre sarampo, por exemplo. Exatamente. Sarampo é uma doença praticamente erradicada e tem voltado agora por conta dessa baixa vacinal. Exatamente, porque às vezes a gente precisa imaginar, algumas doenças a gente consegue erradicar. Por exemplo, como aconteceu com a varíola. Tá, por quê? Porque o vetor é só o ser humano. Mas quando tem mais vetores, outros mamíferos ou algo assim, a gente não vai erradicar a doença, a gente vai controlar. Tá? E para manter sob controle, a gente precisa manter a imunização. Porque basicamente é o seguinte, o vírus ou a bactéria vai chegar, ou outro organismo, e a porta vai estar fechada. Ele não vai entrar. E mesmo se entrar, ele não vai sobreviver. Que ali já está preparado para combater. A gente não pode voltar a períodos de surtos. Nós não podemos voltar a ter surtos. É um absurdo, né? A gente pensar que existem pessoas morrendo, tendo graves consequências para doenças que existem tratamentos, existem vacinas, né? A gente precisa fazer a nossa parte. E aí eu queria entender, doutor, o impacto dessa baixa vacinal, assim, especialmente pensando nas crianças, mas na comunidade, na sociedade de uma maneira geral. Que tipo de impactos a gente já percebe ou pode vir a perceber? Olha, socialmente falando, tá? A gente só tem uma estabilidade porque nós não temos surtos constantes. Se nós tivermos surtos dessas doenças, tá? Como você falou, que já foram erradicadas, a gente não tem estabilidade. E quando fala estabilidade, é estabilidade na saúde, estabilidade no ir e vir, poder ir trabalhar, poder conviver socialmente. A pandemia parou o mundo, esse é um baita exemplo. Parou mesmo, e até hoje, nós só não controlamos, por exemplo, nós já deveríamos chegar a 0 mortes por dia, causado pela Covid-19. Só um exemplo que fica muito claro para a sociedade. Se nós temos 70, 80, 90, 100 mortes por dia, é porque nós não temos vacinação, como nós deveríamos. Nós estacionamos naqueles 50% da população imunizada com um ciclo vacinal completo, que é com 3 doses. Sim. E as outras doenças? Tá? Você falou sarampo, entre outras. Quando você falou sobre a revolta, já imaginei febre amarela e tal. Sim. Não tem como a gente pensar que possa ter um surto. E quando tem, a gente precisa agir como nós agimos. Quando a gente fala a possibilidade de ter paralisia infantil, tem que sair todas as TVs mesmo, as pessoas têm que se assustar. Falar, opa, vamos lá nos vacinar. Quando a gente vê a morte provocada por qualquer doença que seja prevenível, que uma doença que tem vacina é prevenível. A gente não pode ter mortes. Exato. Simples assim, a gente não pode ter mortes para uma doença que tem vacina. Perfeito. E diferentemente de pessoas adultas, né, que têm ali a autonomia, o livre-arbítrio de sair das suas casas e irem se vacinar, as crianças dependem dos seus pais, né, doutor? E aí então é preciso que eles levem a seus filhos. Exatamente. As pessoas falam muito sobre direitos.
Você fala, mas eu tenho direito de não vacinar meu filho. Eu fico perguntando, mas você tem direito de expor todos os outros que vão ter contato com seu filho? Por quê? Você tem tem o direito e o dever de levar para a escola. As crianças têm contato. Sim. Se o seu filho não está protegido, está extremamente exposto sem vacinação, ela pode levar a doença para todos os outros, que muitas vezes, mesmo vacinados, mas tem um ou outro que de repente está fazendo um tratamento, está em um momento de fragilidade imunológica, sim, e aí o outro vai sofrer, podendo, por exemplo, perder a vida por causa do seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio quer dizer responsabilidade também, sim, não é só fazer o que quer. Sem dúvida. E o seu direito existe, mas o dever de proteger a sua criança, o seu filho, também existe. Exatamente. Né? E aí garantir que essa criança tenha condições de se proteger, inclusive de doenças, é um papel importante que deve ser cumprido, exercido por pais, mães, que são responsáveis, que entendem, né, justamente a seriedade do tema e que entendem a segurança também, porque a gente entende, tenho medo, né, de colocar em algum risco meu filho e assim por diante. Por isso a gente está aqui conversando sobre esse assunto, para entender, acima de tudo, a segurança das vacinas. Elas não vão, doutor, esse foi um ponto que surgiu muito dentro do contexto da Covid mesmo, elas não chegam à população de forma indiscriminada, né? Para chegar uma vacina para as pessoas, mesmo nesse tempo tão curto que foi a Covid, por exemplo, há muito teste, há muita segurança. Sim, às vezes o pessoal fala, olha, mas a vacina mais rápida que tinha acontecido era 5 anos, olha, a vacina para tal doença foram 10 anos. Eu falei, mas tudo depende. Primeiro, ali na década de 70, 80 era o momento. Segundo, além desse estudo que houve em todo o século XX, teve um estudo enorme nesse século XX, iniciar século XXI, porque o que a gente usa hoje, nós não estamos criando hoje, nós estamos criando historicamente. Não começa do zero, exatamente. Né? E mesmo assim, para a gente formular uma vacina, é todo um processo para poder testar. E aí a gente faz os testes em animais, in vitro, ali fora do corpo, com animais, para poder ter a autorização da agência reguladora para levar para seres humanos. E mesmo assim tem um ponto interessante. Olha, até eu brinco com o pessoal, se você ganha 10 mil reais por mês, você quer construir uma casa de 1 milhão, você vai ter um tempo diferente. Mas se você tem 1 milhão, você constrói mais rápido. Mas se você tem 1 bilhão, você constrói várias casas, você contrata as melhores empresas, os maiores engenheiros, os profissionais. E foi assim que aconteceu na pandemia. Até pelo contexto de ter sido uma doença que atingiu o mundo todo. O mundo inteiro, foi tudo muito rápido. O prejuízo que estava dando, ainda dá, mas que estava acometendo, prejuízo para a vida, saúde, humana, de modo geral, aí envolve a educação e financeira também, obrigou o mundo inteiro a ter que investir. Então, isso faz com que as coisas andem mais rápido. Você pode perguntar, então outras vacinas poderíamos andar mais rápido? Claro que sim. Só que não tem esse suporte. A gente está ali na universidade fazendo as coisas devagarzinho. Claro. É diferente. Claro. Então, algumas coisas demoram 5 anos, outras demoram 10. Eu vou lá, eu trabalho com 3 ou 4 vacinas. Aí, de repente, quando tem uma situação dessa, o mundo inteiro trabalha só em uma vacina. Há muito investimento. Há muito investimento. Porque dinheiro é importante nesse contexto também, né? Fazer vacina é caro. Não é algo barato. A gente não está falando fazer vacina. Olha, vou investir 100 mil reais, 200 mil reais. Está falando milhões e milhões. Só que o retorno que dá é incalculavelmente maior. Sem dúvida.